Aqui foi um período muito importante, né, assim, de total liberdade, né, mais livre, né, do que passarinho, sem compromisso, sem preocupação. E era só se divertir, brincar, né, nadar, uma criança feliz. E essa ponte aqui, ela representa muita coisa, né, talvez onde, de vez em quando, eu desenterro alguns brinquedos. Pô, depois de 42 anos, voltei a mergulhar aqui no Pontal, né? Isso é bom demais. Quando eu vim lá do Delta do Parnaíba, a minha família veio morar aqui na Avenida Nações, né, aqui na beira do Lago Paranoá. Então, para mim foi um lado assim bom também, porque não houve assim muita diferença. Porque lá eu morava na beira do rio Parnaíba e aqui passei a morar na beira do lago. Então, praticamente era assim as mesmas coisas que a gente fazia, era brincar de caçar passarinho, nadar no lago, pegar uma canoa e remar. Não, eu nasci em uma das ilhas do Delta do Parnaíba. Parnaíba é a cidade, né? Então os Morros da Mariana era assim como, né, o município, né, mais periferia ainda do que propriamente Parnaíba, que Parnaíba já era assim, vamos dizer, uma periferia de Teresina, capital, né? É buscar na memória, ter contato ali com o ar, entendeu? Com o clima, você olhar aquelas dunas, as carnaúbas, passar por ali onde você era menino, entendeu? E você, porra, quantas vezes eu vim aqui, né? Quantas vezes fiquei aqui, né? Quantas vezes nadei ali naquela, né? Quantas vezes andei nas canoas. Através da memória você imaginar, né? Como é que era naquele tempo, como é que era aquela manhã, como é que era aquele dia, como é que era o meio-dia, aquele sol, entendeu? Quando eu volto a Parnaíba, assim, eu como adulto, eu vou assim, né? Eu vou de encontro aos meus fantasmas, né? Desenterrar os meus brinquedos. E eu me sinto muito bem quando eu estou ali, né? Principalmente ali no Delta, na ilha. Para mim é uma coisa assim, muito fantástica. A primeira vez que meu pai veio a Brasília foi em 60. E eu conversando com meu pai, ele sempre teve o sonho, né, de ir. Quando começou a cidade, ele quis vir, mas o pai dele não deixou. Eu ouvia falar muito, né, na cidade, né, da construção de Brasília, e ele veio. Depois ele mandou nos buscar. Foi aí quando a gente veio para Brasília, aí já eram 5 irmãos.
primeiro lugar que nós chegamos foi na Cidade Livre, que na época era Cidade Livre, né? Tal, acho que foi no domingo, uma coisa assim. Meu pai estava lá nos esperando e a gente já indo para onde realmente ia morar, né? E, para minha surpresa, era na beira do lago. Aí depois eu lembro que a gente, assim, né? Meu pai conversando com minha mãe e com os vizinhos lá, que eles iam numa cidade para conhecer, que era o local para onde nós, né, vinha morar, e que era Braslândia. Uma semana depois, nós viemos para Braslândia. Aí o caminhão da firma que trouxe jogou a gente ali no... que era tudo cerrado, não tinha nada pronto. O mato a gente que teve que tirar, capinar e tudo. E isso aconteceu em junho de 69. E é meio complicado, assim, morar em Braslândia, né? Eu gosto muito de Braslândia e sempre soube da dificuldade, né? As complicações, né, que eu iria encontrar como artista, né? Eu passei 23 anos sem voltar lá onde eu nasci, tá entendendo? Mas eu já estava pintando, né? Já estava com um trabalho assim, deixando de ser um artista, uma pintura verde, já caminhando para um certo amadurecimento. Então, nessa viagem que eu fiz, né, depois de 23 anos, cheguei até lá onde eu nasci, no Delta, né? E para mim foi legal, que deu assim, né, a confirmação, me deu a certeza de que o que eu estava fazendo naquele momento estava legal, porque realmente havia uma ligação, né, de onde eu vim, né, e aonde eu estou, né, que era o fato de estar em Brasília e ter vindo lá do Delta do Parnaíba, porque tinha tudo a ver. E com a saída lá nos Morros da Mariana, assim, foi muito interessante. Foi quando aí eu percebi, né, que é bom sempre ir lá para poder desenterrar os brinquedos, né, e, sei lá, de certa forma brincar, né, e isso acontece na pintura, nos objetos, nas esculturas. Tinha um rio, né, que era uma coisa assim, muito presente na minha vida, na minha infância. E a gente tomava banho aqui, além de soltar pipa também. Essa área aqui lembra assim, uma fase legal, né, da minha infância. Era para onde eu fazia assim, uma viagem assim, mais longa. Era quando eu saía dos Morros da Mariana, com a minha tia, né, a tia Aldenora, e vinha visitar a tia Ione. Então era sempre muito prazeroso vir andar por essa região aqui. A gente ia a pé, mas era uma viagem assim, fantástica, eu não me importava, porque é um trecho assim, muito bonito. A gente saía tipo 5 horas da manhã e quando chegava em Parnaíba já estava assim amanhecendo. Então era como assim, né? Não sei se o índio, mas um cara que mora no mato, chegando na cidade. Fica assim, né? Observando tudo, né? Tudo é novidade, né? Descobrindo as coisas. Então, para mim, era né? Era uma viagem fantástica.
Teve uma hora que eu percebi, pô, se eu ficar nessa história de pintar paisagem, figuras, não vou chegar a lugar nenhum, porque tantos caras já fizeram isso, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa que tem a ver comigo, né? Aí eu comecei a pensar, né, as coisas assim, da minha infância, né, as coisas do Brasil, e comecei a unir isso, né? Foi aí que passei, né, a ser reconhecido, a ver o interesse assim, pelo que eu estava fazendo. Essa casa, né, eu arrumei para ser o segundo ponto, né, assim, de morada e também de ateliê, né, que eu já tenho um ateliê lá em Brasília, né, em Braslândia, e agora aqui, né, em Parnaíba, para ver como é que fica, né, se acontece alguma mudança, assim, né, com relação ao trabalho que eu faço. E eu acho que vai acontecer, porque aqui eu vou estar bem próximo do que, né, eu venho praticando já há algum tempo, né, em termos de linguagem, né, de luz, né, tudo isso eu acho que vai, de certa forma, influenciar no trabalho que eu quero fazer aqui em Parnaíba. Está reconhecendo aqui os ambientes, galera? Pois é, tá praticamente do mesmo jeito, né? A única coisa que muda são as cortinas, né? E como é que se diz? Eu acho que isso, até parece que o vento, né? A claridade que tem aqui na casa ainda é a mesma. Ali era a cozinha, né? Ali tinha um fogão a lenha, que eu lembro, né? Mas é engraçado é que na época assim parecia bem maior, né? Mas ainda mesmo assim né, a areia, eu acho que não mudou muita coisa. Tanto é que a gente andava sempre descalço por aqui. A gente vai crescendo e as coisas encolhendo. Eu sempre gostei, né? Uma coisa assim que eu herdei do meu pai, que meu pai, antes de vir para o Brasil, também era agricultor, né? Gostava de plantar, então eu procurei manter, né, assim, essa tradição, né? Essa mania de plantar. Fazer o pé de goiaba, pé de laranja-lima, né? Tudo isso eu trouxe aqui para o terreno. O terreno vai até aqui, depois dessas bananeiras. Aqui é 16, quase 16 mil metros quadrados. Lá no meu quintal tinha cajá, né, lá da casa lá em Parnaíba, cajá, ata, que eles chamam fruta de conde. Aí algumas coisas, algumas mudas, né, algumas sementes eu trouxe lá do Piauí, como o caju. Eu plantei manga rosa também lá do Piauí, manga espada, ali, né, que eu trouxe, plantei ali. Esse pé de buriti, que ele não é natural daqui, né, eu pedi alguém para ir lá no brejo e trazer. Mas eu cuidei dele, né, e hoje ele está desse tamanho, né, que é uma coisa assim muito especial. Porque pelo fato de ter cuidado, né, e hoje ver ele desse tamanho é muito, muito legal. Vamos ver se já dá.
bonita. Agora estou aqui na casa do pai do meu pai, né? E pai do Timilton. Exatamente. E aqui nós passamos assim várias passagens assim da vida da gente, né, Timilton? Quando era menino vinha aqui. Quando era criança, gostava de brincar. Era uma coisa demais, viu? De vez em quando vinha aqui atentar, né? Nós corríamos nesses As brincadeiras, né? brincadeiras aí com os meninos. Naquela época era o seu irmão, Batista. o Batista, é quem tem sempre mais lembrança daquele tempo, viu? Pois é, mas foi um período muito bom, né? E hoje está aí um grande pintor, um grande artista, viu? Esse aí gosta muito daqui. Não sei o que é que ele viu aqui no Piauí, que ele sempre vem. Ele gosta daqui. Gosta. Não, eu acho que ele não gosta, ele gosta das paisagens daqui do nosso Piauí. Ele vem só de fazer os quadros, alguma coisa ele coloca, né, no quadro dele que... É almofada. Ele leva meu bicho tudinho. É só não levar ainda a almofada. A realidade, leva a almofada pra lá. É os quadros que só ele e as pessoas que entendem o dia, Francisco, eu não compro um quadro desse pra mim. Porque eu não... É porque eu não entendo, né, do trabalho, assim. É bonito e tal, mas... Eu já não comprava mesmo, eu digo assim, pra mim. Mas eu também não entendo de renda e compro suas rendas. Mas só que é muito caro. Só pra rico, né? O que é mais caro, a renda da senhora ou o quadro dele? É o quadro dele, é minha renda baratinha. Qualquer pessoa pode comprar dele, não. Só o Mas a sua renda ali, presidente. até a esposa do Lula usa. Mas no seu quadro dá pra comprar não sei quantos vestidos da minha do Lula. Nada, é muito mais caro o vestido do que o quadro meu. O Palácio Itamaraty, né, ele tem um espaço, né, que é como se fosse uma galeria. E lá existe essa sala Rio de Janeiro e foi colocado um painel, né, um quadro grande de 2,20 m por 1,60 m. No caso do Itamaraty, o trabalho dele está juntamente com artistas como Volpe, como Milton da Costa, como Tomiotaki. É uma coleção muito bonita, muito bem curada pelo embaixador Vladimir Murtin, falecido embaixador Vladimir Murtin, que teve sempre muito cuidado com isso e contribuiu muito para o acervo do Itamaraty. Ele viu já há muito tempo, já viu a importância do Galeno e ele está presente lá. Muitas vezes seus trabalhos foram presenteados pelo presidente da República, para outros presidentes. O corpo diplomático estrangeiro gosta muito e compra muito o Galeno, então ele está muito presente na nossa cultura, nessa cultura informação de Brasília, né? Os quadros do Galeno estão aqui na minha casa, no restaurante La Focaccia, no Cinemas da Academia. Eu gosto do trabalho do Galeno porque eu acho que ele é um artista que tem uma iconografia muito rica e trabalha com cores. Meu trabalho, apesar de ser uma coisa simples, né, que ser assim feito em Braslândia, né, por um artista que não teve aquela iniciação, né, como um artista intelectual,
né, que veio da universidade ou esse tipo de coisa. Então, para mim, é muito legal, é muito interessante isso, né, porque eu estou atingindo, né, assim, eu acho que um mundo diferente, né, que onde circula altas ideias. O que acho que atrai muito na obra do Galeno é o fato dele ter uma linguagem extremamente pictórica, que ele associa a uma construção, né, a uma tradição construtiva brasileira, que vem aí desde os nossos indígenas, que a Tarsila do Amaral vai retrabalhar com a ideia do cubismo, que o Volpe trabalha, então ele pertence a toda uma linha construtiva, mas ele alia isso a um lirismo muito grande. É um colorista lírico, que se centra muito numa construção das figuras. Então, essa herança piauiense dele, essa herança do Delta, ela está presente nos entramados. Ele vem de uma terra que produz muita renda, uma renda de bilro muito bonita. Então, os entramados aparecem muito na obra dele. Nos objetos tridimensionais, se vocês forem observar, tem muita evocação de experiências dele passadas no Nordeste, né? As baladeiras, que a gente chama baladeira, as caixas pregos. Ele traz à tona toda uma história que ele vivenciou, mas ele transforma isso, e esse é que é o salto. Galeno é um artista que saiu de uma situação totalmente adversa, quer dizer, não estudou arte, não tinha ajuda, não tinha uma situação patrimonial que lhe permitisse, né, fazer arte como vocação meramente, ou como hobby, enfim, ele teve todo tipo de problema para manter a sua dedicação à arte e foi, aos poucos, se dedicando inteiramente a isso e consegue viver da sua arte. São poucos os artistas, sobretudo no Brasil, que conseguem isso. Aqui esse quadro é um quadro que eu particularmente gosto muito, ele é absolutamente sintético, absolutamente o que é essencial realmente, né, na obra. São poucas coisas, uma composição extremamente bem sucedida, né? Não. Eu tenho desenho, gravura, pintura sobre madeira, pintura sobre tela, objetos, instalações, escultura, todo tipo de trabalho, onde eu acho que são as pesquisas e os resultados mais interessantes. Então, aqui você tem uma outra obra que é extremamente original, que são os estilingues. O Galeno fez 2 ou 3 deles, também é uma referência ao que ele usava, ao que ele brincava na infância dele. Eu vi o time de Brasília jogando uma camisa que era do tal de Barreiro, lá do Rio de Janeiro. Eu falei, pô, que camisa horrível, cara. Eu me convidei para fazer a camisa. Vou fazer um desenho para a camisa do Brasilândia. Aí eles aceitaram. Foi. Né? Aí eles aceitaram e eu fiz, executei e ficou legal. Correu, Kiki no Roberto, bateu, ao som na área do gato, a bola passou por todo mundo. O Galeno sempre gostou de futebol. O pai jogava bola lá no Piauí, o irmão foi um grande jogador aqui. Ele não era bom jogador de bola. Não era tão ruim não, cara. Até ele aqui era meu fã, rapaz. Esse negócio tá mudando. Não, mas nós chegamos a jogar junto, não claro, foi? Pô, no Alto Esporte, né? Você se lembra? Combatido por Romário, a bola sobrando para o jogador que é Marquinhos. O Galeno jogava futebol de salão, sabe? O Galeno era aquele malandro, sempre fazia aqueles gols assim, macabros, né, cara? Aqueles gols se chorar, dá um montão, sabe? Os golzinhos assim, sabe? E uma coisa engraçada, que eu achava que quem ia ser o pintor era o Roilson. Entendeu? Quem pintava era o Roilson. O Roilson é que pintava as camisetas pra gente, o Roilson é que pintava as calças, não era? Era o que fazia as tatuagens de vocês, né, cara? Ele tem tatuagem até hoje que eu que fiz nele. Ah, é? Ele tem um osso aí, é o osso do Pateta, né, que a gente chamava, o osso do Pateta. Esse aqui talvez em 1973, por 73, aí, né? Foi lá na casa do Jonas. E assim, ninguém usava, não era moda, pô. Quem usava tatuagem ou era marinheiro, ou então marginal, assim, cara que já foi preso, né, e tal.
E essa história toda, né? Aí ele fez isso aqui, eu falei, ô Roilson, você faz só uma pequenininha para fazer o teste, pô. Se não prestar, eu não vou querer não. Aí depois ele fez essa aqui, ó. Fez essa aqui, ó, também, ó. Pô, tudo isso foi o Roilson? Foi. A gente pegava 3 agulhas, passava uma linha, né, sujava na tinta e ia fazendo. Isso aí demorava, doía, às vezes a gente errava, furava muito. Dava febre. Aqui, ó. Deu febre em você? Deu febre. Você tava com a Eu acho que eu não tinha bebido nenhuma, né, então. Deu febre em você? Foi o Roilson que fez. Engraçado que lá atrás, né, a gente tinha essa brincadeira, não sei se era brincadeira, mas a gente conversava assim, imaginando o que cada um seria lá na frente, né? E acho que assim, nada deu certo. Cada um seguiu por um caminho, né? Não, assim, do que a gente planejava, né? Que eu mesmo nunca tinha falado que ia ser um artista plástico. Eu falei assim, que era ser jogador de futebol, eu acho que o outro, não, pô, você é um engenheiro, né? O cara, não, você é o escritor. Você lembra quando a gente discutia esses assuntos assim? Porque ninguém levava a sério o Galeno. O Batista era o artista. O próprio irmão Batista fazia tanta escultura que parece que era um trabalho em série. Não sei se você lembra dessa fase dele, né, Roilson? Sim. Ele tá assim, numa semana assim, ele fazia 3, 4 esculturas. Ele era rápido. Rápido. Está à procura de transporte escolar? Não perca seu tempo. Transporte seguro, confortável, de Brasília para Taguatinga, de Goiânia, JK, Marista, Leste, Projeção, Unicef, à noite, Pageso e Projeção. Transporte seguro, viável. Minha mãe era rendeira, bicho, fazedora de renda, né, negão? De birro, esses birros aqui, ó. Acho que ela já fazia desde lá do Piauí, sabe? Ah, bicho, eu já expus na Fundação Cultural, na Funarte, na Aliança Francesa, na Universidade de Brasília, aqui na Biblioteca de Braslândia, que já expus aí, sabe? Ele já com 16 anos, ele já fazia essas coisas tudo aí, entendeu? Né, essas esculturas. Então ele vendia, né, às vezes ele ia para alguns locais, eu queria ir. Às vezes ele me levava, às vezes não. Foi quando ele conheceu o Quinca, né? A senhora aprendeu mesmo com o Quinca? Eu aprendi sozinho, eu vi ele fazer. Ele morreu, eu vi a madeira, eu peguei fim. E deu certo. Aí, através do Batista, eu descobri o Quinca, né, que foi assim, super importante para mim. O Galeno vinha cá, ficava com ele, olhando ele trabalhar e comprava alguma pecinha dele. Assim ele ficou sendo amigo, né, Galeno? Ele passava meio dia aqui, né, Galeno? Eu olhando o Quinca trabalhar. Às vezes vinha de tarde, às vezes de manhã. Passando o dia, não era assim? Uhum. Eu acho, né, que a influência mais direta mesmo assim no meu trabalho é as esculturas do Quinca, né, essa coisa orgânica, né, que ele sempre fez. E também a questão, né, de lidar com a cultura popular. Pelo fato dele ser de um cara aqui de Braslândia e que não teve informação nenhuma, né, para fazer aquele tipo de trabalho, né, isso me tocou. Eu notei, né, eu senti que era possível eu fazer alguma coisa dentro daquele caminho ali, da cultura popular. E como eu venho, né, desse meio, porque eu venho de uma família de artesãos, né, desde o meu bisavô, minha mãe, que as pessoas podem olhar o trabalho, é o que eu faço atualmente, né, eles notam assim que tem alguma coisa do Volpe, Rubem Valentim, não sei o quê, mas também tem da minha mãe, tá entendendo? Tem do meu avô, tem do meu pai. É isso, não é só aquela, entendeu, assim, direcionar só para um lado. Tem o Quinca, entendeu? E que eu acho que é muito mais forte, né, que é muito mais latente, é isso, entendeu? As minhas origens. Começa desse jeito. Né? Primeiro um desenho, né, que é feito com carvão direto na madeira.
Aí depois eu venho preenchendo, né, os elementos, né, os espaços com as cores. É na hora que eu estou preenchendo aqui os vazios, né, com as cores, aí eu defendo essa linha que foi feita pelo carvão. Aí ela, com o tempo, ela vai sumindo, né, o carvão, a cor do carvão, né, que é escura, que é o preto. O próprio óleo da tinta, né, vai sugando. Aí só fica essa ranhura que dá uma impressão, eu viesse, né, assim, depois do quadro pintado, eu viesse com algum objeto com ponta e fosse tirando a tinta. Mas não é isso, é uma coisa assim natural que com o tempo vai acontecendo do carvão desaparecer. Brasília também, ela exerce assim, a influência no que eu faço, né? Dos grandes espaços, né? A luminosidade, a geometria, né? Essa coisa da composição. O Galeno dialogou intensamente com Brasília, né? Com os vários aspectos de Brasília, né? Ele marcou e se deixou marcar por Brasília, né? Então ele trouxe uma memória, né, de um menino do litoral, né, e impregnou Brasília, marcou Brasília com isso. Eu gosto muito desse quadro, né, porque tem toda uma questão assim, da materialidade de Brasília, né, porque tem uma taboquinha rachada aqui, né, e às vezes a pessoa pode achar que é um detalhe que tem que ser reparado aqui, colocar uma massa, né? Mas isso é Brasília, né? Esse lado de Brasília, né? Do barraco, né? Esse lado da madeira, né? Das pessoas que tiveram que se virar, né? Para morar aqui, que foram expulsas, né? Conta essa história, né? Ao mesmo tempo é muito requintado, né? Do ponto de vista modernista, né? Tem essas tabuinhas, né? Essas ripinhas. E ao mesmo tempo tem o Congresso, né? E muito requintado do ponto de vista das cores, né? Tem uma distribuição construtivista, né? Uma coisa assim, meio Volpe, né? Meio Atos Bulcão, meio Volpe, né? Bom, Igrejinha é um projeto do Oscar Niemeyer, da melhor fase de arquitetura do Niemeyer, totalmente vinculada à construção de Brasília. O que nós estamos fazendo hoje é tentar recuperar essa unidade. Aquilo que é mais importante dentro da restauração, além da restauro da arquitetura, da recuperação dos jardins do Burle Marx, é a inserção do painel do Galeno, tentando resgatar uma ambiência que o Volpe havia proposto em 1958 e que durou até 1963 e 64. É um painel que ocupava as 3 paredes da igreja e o maior painel do Volpe. É bem diferente a inserção de um painel do Galeno numa casa ou numa exposição, numa galeria, para ser comprado e adquirido por um colecionador, e a inserção de um painel com essa dimensão dentro de uma obra frequentada por um público amplo, variado e, ao mesmo tempo, não acostumado com esse elemento dentro da igreja. A base do trabalho do Volpe era a cor e a linha, e o Galeno trabalha da mesma forma, respeitando o suporte, né? Você tem no trabalho do Volpe a transparência da tinta, deixando verificar o que suporte ele estava trabalhando. O Galeno faz a mesma coisa, se você puder verificar, você vê que ele pincela de uma forma que deixa a tela aparecer. Conheci o Galeno logo depois de ver alguma coisa do seu trabalho. E realmente eu me encantei com o trabalho e depois me encantei com ele. Acho uma pessoa que, de certa forma, é a síntese de uma Brasília madura hoje. Brasília, eu vim para cá muito cedo, 30 anos atrás, e faço parte de uma geração que está vendo agora as pessoas de Brasília serem a representação de uma Brasília completamente fora desse mundo que se imagina. Brasília política, Brasília burocrata. Então o Galeno, no meu ponto de vista, é isso aí, é uma figura que sintetiza uma Brasília que nós gostamos de viver, gostamos de estar aqui. Quando ele passou a fazer esse tipo de trabalho, foi uma ousadia na mudança dele. Eu me lembro que pouco antes ele fez uma exposição
de uns quadros em São Paulo e comentou comigo um pouco aflito, olha, se você estiver em São Paulo, passa para ver. E eu também um pouco aflito, passei para prestigiá-lo. Quando eu cheguei lá, eu tinha aberto o dia anterior, já estão todos os quadros vendidos. Eu falei, não tem que preocupar com o Galeno, não, tem que esperar que ele vá embora como está indo, com a felicidade de quem gosta dele e da obra dele. Sem dúvida, eu acho que o artista, no caso do Galeno, todo artista tem uma tendência a evoluir. O Galeno evoluiu, também tem seus altos e baixos. Tem fases em que ele não é tão prolífico quanto outras. E a gente vê isso nitidamente. Mas eu acho que, por exemplo, no momento atual, ele está numa fase excelente na carreira dele e conseguindo depurar e aprimorar o trabalho. Esse aqui é um quadrinho do Galeno, e um quadrinho assim bem pequeno, mas que eu acho muito, muito, muito bom, muito bem resolvido. E ele está numa composição, primeiro o Fukushima, o Atos Vulcão, o Rubem Valentim e o Galeno. E eu vejo uma certa afinidade no colorismo entre essas telas. São pequenas obras-primas, assim. Talvez pela falta de galerias comerciais em Brasília e pela falta, enfim, dele ter conseguido uma galeria importante para representá-lo fora, e hoje essas galerias são fundamentais no mercado da arte, talvez ele não tenha ainda chegado aonde eu acho que ele vai chegar. A gente percebe a presença quase que obrigatória das obras de Galeno hoje nos leilões de arte. Ele realmente é um pintor que vale como investimento e já cresceu muito no mercado. Ainda é um artista barato para o que eu acho que a obra dele pode vir a valer. Que para nós, na verdade, que é o que interessa, né? Nós não procuramos o artista para colocar obras, mas as obras aparecem por conta da procura, da lei da oferta e da procura do mercado de leilões, né? Eu não crio assim muitas expectativas, né, de ter muitas posses ou de ganhar muito dinheiro, né? Eu acho que hoje eu já estou numa situação legal, né, que já foi muito pior, vamos dizer. Eu não fico nessa ansiedade de que meu quadro vai alcançar um valor X ou que no leilão vá ser adquirido por... Então eu não crio essa situação, né? Para mim é agora, aqui. O Galeno é um artista no qual a galeria acredita que ele é dedicado com a sua obra, que ele é coerente com a sua obra, que ele é um artista mesmo completo. A galeria acredita muito no trabalho dele e tem investido sempre. Essa coerência que ele tem com os seus elementos, com o suporte, né, da madeira, que isso aí é um elemento importantíssimo na obra dele. Ele raramente pinta em tela. Foi isso, né, a opção que eu fiz pela madeira, porque estava muito cara. Foi uma época que eu não vendia, eu trabalhava, né, já era casado, né, já tinha filhos e saía muito caro comprar a tela já pronta. Aí eu resolvi investir na madeira, porque a facilidade que meu pai que fazia para mim, entendeu? Então saía mais em conta e foi, né, dando um resultado interessante. Foi assim por acaso que eu descobri, né, que essa pintura na madeira ela dá uma textura, fica assim, a tinta, né, a cor fica mais fosca, não dá aquele brilho. E também com o tempo, né, de fazer os objetos, as esculturas, e havia certa unidade, né. Eu vim aqui em 61, março de 61. Aí foi aquela época que o Jânio Quadro assumiu aí, parou Brasília, viu? Parou Brasília. Aí eu não me dei bem. Faltou emprego, né? Aí eu voltei. Aí vim de novo em 64, aí fiquei. Passei 2 anos só. Aí depois que eu mandei buscar minha família. Assim, abre isso aí, me dá essa caixa aí, essa caixinha. Lá eu trabalhava na roça, eu era agricultor. Nesse tempo eu eram 5 filhos. Eu cheguei aqui, eu não tinha profissão não. Aí eu fui trabalhar de servente, né?
Aí os mestres, os engenheiros disseram que eu era muito trabalhador, aí mandaram me ensinar a profissão. A primeira eu entrei na carpintaria. Eu era carpinteiro, escadeiro. Eles me chamavam e disseram que madeira de toda obra. Aí a firma tinha marcenaria, aí me botaram na marcenaria. Aí eu fiquei, né, como marceneiro. Trabalhei um pouco lá no Itamaraty, não sabe? E lá já estava quase entrando o acabamento, né, no Itamaraty. Minha primeira morada lá na Avenida das Nações, a Silvição. Nós morávamos lá. Eu trabalhava nela e morava lá. Lá que foi onde eu fiz meu barracão. Quando a minha família chegou, foi para lá. Aí a Novacap precisou do terreno para aumentar a estação de tratamento lá. Aí chamou os operários lá, a firma chamou todo mundo, combinou. Essa quadra era da Novacap, quadrão norte aqui de Brasília. Aí arrumou para a firma para botar o pessoal. Aí eu vim também. Eu tinha vontade de pegar um lote, né? Aí tá aqui. Hoje eu estou aqui. Brasília aqui, eu cheguei aqui no mato aqui, procurando a plaquinha do lote dentro do mato, entendeu? A gente sofreu muito aqui. Poeira, lama, transporte não tinha. Meu pai é como se fosse assim, um complemento, né? Porque não adianta só você pensar e não ter alguém para realizar aquilo que você pensa, da forma, né? E com qualidade, né? Com sensibilidade. E meu pai, por sorte, né? Ele tem isso. E ele gosta do que ele faz, que é uma coisa muito importante, né? Igual também para mim. Eu gosto de pintar, né? E ele também, ele gosta de ser marceneiro. Então a gente, assim, né? Se completa. Ele planeja aqui os negócios dele, aí dá tudo certinho aí, né? E a gente executa, né? Tem trabalhos que é mais simples, né? Que não precisa, assim, da minha presença. Eu chego, só trago, né, as medidas certinho e tudo. Isso acontece quando é para fazer as telas, entendeu? Ou então fazer os trabalhos pequenos, assim, vão pipa, né? Casa, bandeirinha, essas coisas, aí é simples. Agora, quando é um trabalho desse aqui que é mais complexo, então eu tenho que estar presente. Porque depende da composição, da maneira que eu quero e tal, até assim, a organização do que vai estar aqui assim, disposto. Ainda vai vir, né, mais carretéis, mais birros, mais escultura, né, uma cabeça, né, que é feita por um artesão lá de Parnaíba, o Francisco Ribeiro. O Galeno é ótimo, eu acho ele maravilhoso. Logo quando eu comprei a escultura, todo mundo que vinha aqui ficava apaixonado, todo mundo falava, nossa, que linda e tudo. Eu gosto muito, principalmente pelas cores vibrantes, assim. Então, tanto que o meu apartamento foi todo montado na escultura, assim. Eu pensava nas cores da escultura para então comprar o sofá, o tapete, a mesa, sabe? A calçada, quando foram colocar as pedras portuguesas, o Galeno foi convidado. Não fui bem convidado, eu me convidei, né? Ah, não sabia desse. Ofereci. E a insistência assim terrível, né? Porque eles não iam fazer. Até que um dia eu estava passando e coincidiu né? Eles já estarem colocando as pedras, mas de uma maneira totalmente diferente que eu falei, pô... Sem qualquer... Sem nada. Aí eu falei, e aí? Porque eu tinha deixado os desenhos lá na administração, né? Para quando fosse fazer a calçada, né? Ser aquele o desenho. E, pois, voltei lá, eles tinham perdido os desenhos, tive que fazer outros, né? E insistindo. Aí eu peguei o administrador e falei, e aí, vai sair ou não vai, né? Aí falou, o Ronan. Aí ele falou, você vai lá e conversa com a arquiteta lá. Aí eu, pô, né, insistindo, fui lá e conversei com a arquiteta e expliquei para ela como é que... Né, aí, depois de muita insistência, ela resolveu aceitar. Significado, né? Expliquei para ela tudo, né, mostrei assim, a importância que seria, né? E que para mim também era legal, pelo fato de eu ser de Braslândia e tal, então tem um significado, né? Aí ela concordou e me ajudou, ela fez os cálculos, tudo certinho, né, explicou para os caras como é que deveria fazer, né, e saiu a calçada.
Primeira vez assim, né, que eu conheci o mar, aconteceu véspera da gente ir embora para Brasília. Né? Como a gente não conhecia o mar, minha mãe resolveu trazer a gente até aqui. É assim, o nascimento, né, de um trabalho, que ele foi mostrado desde o início, né, assim, vamos dizer, a coisa crua, né, o suporte, a tela, sem nada, e aos poucos foi assim, foi se tornando visível, através, né, dos elementos, né, do desenho, do carvão, a textura, assim, mesmo da madeira, e depois as cores, né, que foi dando forma, né, passou a existir. Às vezes eu fico sozinho aqui no ateliê e a gente, sei lá, às vezes eu olho para um quadro e fico rindo como se a gente estivesse se comunicando. Entre a gente existe uma cumplicidade, né? Tanto assim com relação à pintura, né, à tinta, o suporte, aonde eu estou, né, a minha casa, o meu ateliê. Eu sou muito feliz nessas horas, né? Assim, quando eu estou aqui, assim, realizando, né, minhas coisas, né, pintando meus quadros. E até eu diria, né, que é nessas horas que a gente faz amor. A arte, né, a pintura proporciona isso. Eu vejo assim, fazer amor dessa maneira. Que daqui um pouco vai embora, né? Então a convivência é muito pouca. Até a hora eu fico assim, pô, será que foi eu que fiz? Né? Porque parece que é assim. Está além de mim, fica superior, assim, a quem executou. É. Acho que é isso aí.